Tá, Pessoal, boa ok. noite. Bem-vindos e bem-vindas, vocês que estão chegando agora. Queria pedir para quem for entrando ir desligando o microfone e deixar desligado durante a nossa live. E vou pedir licença caso alguém não perceba que o microfone está ligado. Eu e Caio, aqui da revista, a gente vai mutar o microfone de vocês para não atrapalhar a fala de quem está apresentando, tá? Bom, acho que podemos começar, não, Paula? Já são 7h06. Sim. Então, novamente, boa noite a todos e todas. Eu sou Juliana Martins, coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Queria dar as boas-vindas a todo mundo, dizer que é uma satisfação recebê-los e recebê-las. É muito bom ter vocês aqui hoje para discutir esse tema tão importante, que é a formação dos profissionais de segurança pública no Brasil, com a presença do professor Roberto Cante de Lima, uma grande referência para todos nós, né? Carlos Roberto Guimarães Rodrigues, o Pedro Heitor Barros Geraldo, e a Marlene Spaniol, que é a organizadora do dossiê onde foram publicados os artigos que discutiremos hoje, e a professora Paula Poncioni, que é editora da revista Brasileira de Segurança Pública e também uma grande referência para todos nós sobre o tema formação de policiais no Brasil. Então, eu queria já, sem mais delongas, passar a palavra à professora Paula e agradecer mais uma vez por esse encontro que a revista vem proporcionando, a terceira live que a gente faz. Terão mais duas, não é isso, professora, ainda no primeiro semestre, até julho, e a programação completa está no site do Fórum, na página da revista, né, com as outras duas lives que a gente vai ter ainda esse ano, esse semestre. E também aqui no chat, o Caio, que é estagiário da revista, vai colocar os textos que a gente vai discutir hoje, que serão apresentados hoje durante o nosso encontro aqui. Então, uma boa discussão. Paula, passo a palavra para você. Obrigada. Boa noite a todas e todos. É realmente um prazer estar nessa... Na verdade, não é a terceira live, é a quarta live da revista, e é porque nós fizemos a primeira ano passado, né? Então, as três primeiras desse ano estão sendo... Bom, a terceira está sendo realizada esse ano, e nós temos realmente mais duas, até julho. A ideia das lives, dos webinários da revista é efetivamente buscar discutir os temas relevantes do campo da segurança pública, seja por intermédio de artigos ou notas técnicas, né, que são publicados bimestralmente na revista. E a ideia é, fundamentalmente, a gente incrementar esses canais de articulação com o público, né, para além das academias de polícia, para além das universidades, buscando mesmo aumentar a visibilidade da revista e dos seus artigos, das suas notas técnicas, nos debates acerca desses temas, né, que estão relacionados à segurança pública. Bom, além disso, tem um objetivo que é não só a conectividade dos leitores, né, mas atender também um dos critérios exigidos por importantes indexadores que diz respeito à difusão da revista, né? Nós estamos buscando paulatinamente indexadores que possam nos incorporar. A revista hoje tem artigos até 2023 aprovados, né? Então a gente tem publicações, edições já completas, né, até 2023 e a ideia, então, é essa, que a gente possa, nesse espaço que ainda é virtual, né, trazer alguns artigos, não que sejam os mais importantes, mas são aqueles que a gente destacou, né, porque os artigos, na verdade, todos são muito importantes na medida que a gente os publica, né? Mas especialmente do dossiê, foi um dossiê com um número vasto de artigos, e a gente precisou
trazer artigos que pudessem representar o dossiê, né? Então, eu passo a palavra a Marlene, colocar de novo que é um prazer estar aqui, né? E vamos fazer uma discussão produtiva e leve e boa, né? Como não é a segurança pública, de modo geral, né? Enfim. Okay. Muito obrigada, Paula, muito obrigada, Juliana. Uma boa noite a todos e todas. Um prazer enorme estar aqui podendo falar em nome da organização do dossiê da formação dos profissionais de segurança pública. E deixa eu contar um pouco da história de como é que se deu a ideia, né, do que era para ser inicialmente um dossiê, que acabou virando um suplemento especial, tamanho, o número de artigos que nós recebemos, e o fato de termos recebido um grande número prova o quanto o tema é importante, o quanto o tema precisa ser debatido, e principalmente o quanto há interesse em pesquisas acadêmicas em torno da temática da formação dos profissionais de segurança pública. Então, contar uma historinha. Estava eu terminando em fase de conclusão do meu pós-doutorado junto ao programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC-RS, da PUC do Estado do Rio Grande do Sul, e aí, enfim, sou sócia conselheira do fórum, igual, junto com a Paula, conhecendo toda a trajetória da Paula em torno das suas pesquisas da formação policial. Eu pedi para a Paula um dia assim: Paula, tu não gostaria de repente fazer um dossiê, organizar um dossiê da revista do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, porque eu gostaria de publicar o meu artigo principal do pós-doc na revista do Fórum, por toda a representatividade, pela questão da transparência, pelo acesso livre, acesso amplo, etc. e tal. E eis assim o efeito rebote, né? Aí a Paula olhou para mim e disse assim: Marlene, por que você não organiza este dossiê, né? Então, eu até então não tinha pensado nessa possibilidade, mas prontamente aceitei o desafio e achei a ideia assim até bastante ousada, né? Mas enfim, aceitei o desafio e convidei então o professor Rodrigo, que era o supervisor foi meu orientador do doutorado em Ciências Sociais, também da PUC-RS, e o meu supervisor também do pós-doc. Convidei ele, então, para organizar junto comigo, e a Fernanda Bestete de Vasconcelos, que é a coordenadora do programa de pós-graduação em Segurança Cidadã da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, lançamos a chamada lá bem no finalzinho de 2020, né? Então, digamos assim, o dossiê veio mais ou menos junto com a pandemia, né? E lançamos, então, a ideia do que nós gostaríamos de artigos, de maneira a fazer com que o dossiê alcançasse o máximo de instituições de segurança pública, então que houvesse uma diversidade de artigos sobre as diferentes forças policiais, considerando que todas elas têm as suas próprias escolas de formação. Então, uma vez lançada a chamada e aberta a chamada do dossiê, que ficou aberto por 30 dias, então, para nossa gratíssima surpresa, nós recebemos mais de 30 artigos, então foi um susto, assim, né? E aí, já de início, aí, claro, a gente vai olhando os artigos, aquela dor no coração de ter que escolher apenas alguns para comporem o dossiê, considerando que o número de artigos do dossiê era de 7, né? Então, aí a gente fomos recebendo os artigos foram sendo avaliados, e aí também tive uma grata surpresa, porque daí eu acabei, como eu sou do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, integro o grupo de policiais pesquisadores, então eu procurei sempre o artigo ser avaliado
por um professor ou por um pesquisador ligado a alguma universidade que pesquisasse a temática da segurança pública e por um profissional de segurança pública com grau doutorado, enfim, claro, obviamente, dependendo de quem tenha escrito o artigo, né? Então, sempre que houvesse a avaliação por esse link, por esse duplo viés, digamos assim, por um profissional de segurança pública com titulação maior do que das pessoas que haviam escrito o artigo e por um profissional que pesquisasse a temática da segurança pública linkado a alguma universidade, enfim, né, ou algum grupo de pesquisa e tudo mais. E aí, para minha surpresa, eu consegui um número muito grande de profissionais, doutores, doutorandos e mestres, né? E aí eu vou tomar a liberdade de citar aqui nominalmente o Alan Fernandes, né, que acabou sendo um avaliador muito importante, né, e vários outros que eu vejo aqui presentes também, a Francine também está presente, o Alexandre também está presente, então, que acabaram sendo avaliadores por conhecerem a temática da segurança pública, por trabalharem a questão da temática da segurança pública. E aí, então, como a gente foi analisando os artigos e houve um grande número de artigos aceitos para publicação, então se teve a ideia de transformar a publicação, ao invés de um dossiê com 7 artigos, um suplemento especial da revista, né? O que acabou efetivamente acontecendo em função da excelência dos artigos, em função da abrangência das temáticas abordadas no dossiê. E aí aqui eu não tenho como não mencionar isso, eu acho que a importância da chamada do dossiê, a importância do lançamento do dossiê, se dá a partir do momento em que enviam artigos para serem publicados, nada mais, nada menos do que professor Roberto Cante de Lima, José Vicente Tavares dos Santos, professora Paula Ferreira Poncioni, ou seja, as grandes referências da temática do ensino e da formação dos profissionais de segurança pública no Brasil, o que para mim, como organizadora do dossiê, é um motivo de grandíssimo orgulho, digamos assim, né? Então, que bom que a gente conseguiu, e agradeço aqui também ao professor Roberto Cante de Lima, que através do INEAC nos conseguiu um aporte financeiro exatamente para possibilitar essa transformação de dossiê em suplemento especial em função dos altos custos e tudo mais, para a gente poder exatamente publicar 14 artigos ao invés de 7, né? Então, e mesmo com 14 artigos, assim, a gente acabou tendo que deixar alguns artigos aprovados que entraram no fluxo editorial da revista, tamanha a quantidade de artigos relevantes e aprovados que a gente teve para a publicação. né? E aí, quando conversava com o Rodrigo Azevedo e com a Fernanda Vasconcelos sobre a questão da chamada, a gente pensou, então, de que a gente gostaria que tivesse presente no dossiê um artigo que abrangesse, por exemplo, a questão de como é a formação policial na Polícia Federal, como é a formação dos profissionais da PRF, uma polícia de cargo único, né, de carreira única, das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares, agora quase todos já separados em instituições à parte, né? E das polícias civis e também de alguma guarda civil municipal, né? Então, e aí, sim, foi uma gratíssima surpresa também, que nós recebemos, inclusive, mais de um artigo sobre essas instituições policiais. Então, estão dentro, eu vou rapidamente falar sobre os artigos que são publicados, e eu até vou pedir para o Caio, eu vi que ele colocou o link dos artigos que vão ser debatidos aqui, escritas a 4 mãos pelo professor José Vicente Tavares dos Santos e pelo Carlos Roberto Guimarães Rodrigues, e também o artigo do Roberto Cante de Lima e do Pedro Heitor, e eu vou pedir que ele coloque o link também, então, da revista completa, para que quem esteja nos assistindo ou quem tenha interesse possa acessar todos os artigos da revista, né? Então, nós tivemos o artigo
da professora Paula Poncioni, que tratou da questão da legitimidade policial na democracia, a educação policial em foco, e em se falando da professora Paula Poncioni dispensa apresentação, tem tese de doutorado acerca do tema, pesquisou a temática durante toda a sua trajetória acadêmica, então o artigo é uma grande recomendação e, obviamente, uma referência obrigatória a todos que tratem da temática, né? O professor Roberto Cante de Lima e o professor Pedro Heitor Barros e Geraldo escreveram um artigo Conflitos em Formação, e aí nos trouxeram, então, a experiência da convivência civil-militar do curso de tecnólogo em segurança pública da Universidade Federal Fluminense, e aqui, citando nominalmente os dois professores da UFF, referir que a Universidade Federal Fluminense é um polo formador, né, um polo muito importante para a formação dos profissionais de segurança pública, né, por ter um departamento específico sobre a temática. O meu artigo com o professor Rodrigo Guiringhelli de Azevedo, Formação Profissional na Segurança Pública do Rio Grande do Sul, análise a partir dos seus cursos, suas escolas e academias de polícia, né, onde eu fiz um levantamento de todas as escolas de formação, Polícia Militar, Polícia Civil, a Escola Penitenciária, o Instituto Geral de Perícias, a Escola de Bombeiros, recentemente separada aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, ou seja, deu para fazer um levantamento bastante completo sobre como funciona toda a formação profissional no estado do Rio Grande do Sul. O artigo, então, do professor José Vicente Tavares dos Santos e do Carlos Roberto Guimarães Rodrigues, que eu já antecipo aqui um recorte da pesquisa de mestrado do Coronel Guimarães, agora doutorando em políticas públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e, obviamente, eu integrei a banca dele, e na banca a gente solicitou que ele escrevesse artigos e que publicasse e que continuasse os seus estudos, e fico muito feliz em tê-lo aqui conosco, e lamento somente que o professor José Vicente não pôde estar aqui conosco, mas certamente na fala do Carlos estará bem representado. Temos um artigo também do Fábio Gomes França, que trata da pedagogia do sofrimento no acampamento bombeiro militar do estado da Paraíba, onde o Fábio é policial militar, é capitão da Polícia Militar do estado da Paraíba, né? E é doutor em sociologia, então um artigo daqueles que dá vontade de, quando termina o artigo, a gente diz, ai, que pena que terminou, onde eu posso continuar a leitura, onde eu posso saber mais sobre a temática, né? Muito interessante o artigo também. Um artigo sobre a Polícia Civil, da Juliana Rosa Gonçalves Mota, quem forma o policial civil em direitos humanos, um olhar sobre o corpo docente da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo, um artigo também extremamente interessante, extremamente útil e necessário, também por trazer a questão da formação à temática de direitos humanos. O Anderson Pereira dos Santos escreveu, junto com o Fernando Couto e o Francisco Coelho Júnior, escreveram um artigo sobre o curso de formação profissional na Polícia Federal. Então, eu achei um artigo bastante diferenciado, e são poucos artigos que se tem sobre como se procede, como se dá a formação na Polícia Federal, então, um artigo também recomendado. O Márcio Ribeiro e a Emanuele Almeida, ele policial rodoviário federal e ela a sua orientadora do mestrado, escreveu sobre o processo de ensino formativo em uma instituição policial estruturada em caso único, o caso da Polícia Rodoviária Federal, e eu confesso que para mim foi um aprendizado, porque eu sabia muito pouco da formação dos policiais rodoviários federais, então o artigo caiu como uma luva também para a questão do dossiê, exatamente dentro daquela proposta inicial que nós tínhamos. A Stephanie Araújo e a Maria Cecília Leite escreveram um artigo sobre a qualificação e política penitenciária, o currículo a serviço da ordem e da disciplina no cárcere. Então, exatamente pela importância da temática da formação atualmente dos policiais penais, acabou tendo, uma das únicas instituições que acabou tendo 2 artigos publicados pela importância da temática. E a Débora Gomes e a Soraya Silva escreveram um artigo Governança Democrática na Administração
prisional, os desafios da formação dos policiais penais no sistema prisional goiano. Então, a diferença de um é que um artigo se foca mais na questão dos policiais penais do DEPEN, ou seja, aqueles que trabalham nas penitenciárias federais, e o outro, então, analisa a formação num sistema prisional estadual, no caso, o sistema de Goiás. O Carlos Eduardo Pereira Viana escreveu um artigo reafirmando identidades, demanda por reconhecimento e respeito no curso de formação profissional dos agentes da Guarda Municipal de Niterói, e ele deve ser conhecido do professor Cante e do professor Pedro Heitor, porque ele é doutorando na Universidade Federal Fluminense, né? E o professor Lenin Pires e a Elizabeth Albernaz escreveram um artigo, A Teoria na Prática é Outra Coisa, Socialização Escolar, Estrutura Bipartida e Conflitos na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Obviamente, em se tratando de polícia militar, dificilmente, acho que foi a instituição policial da qual nós mais recebemos artigos, então a gente acabou optando por escolher 2 deles, então escolhemos esse do professor Lenin Pires, que trata, então, da formação da PM do Rio de Janeiro. E apenas retomando um pouco o artigo anterior que fala da formação da Guarda Civil Municipal de Niterói, é muito importante se tratar a temática das guardas civis municipais, porque hoje em dia muito se tem debatido como se quer, qual o papel da Guarda Municipal, como se quer uma Guarda Municipal. Não se precisa de novas mini-PM, se precisa de uma Guarda Civil diferenciada. Então, o artigo trata também desta questão. O Anderson Duarte Barbosa, doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará e capitão da Polícia Militar de lá, escreveu um artigo, Avaliação dos cursos de formação inicial de policiais militares, um velho desafio para as novas academias integradas de segurança pública. Então, ele descreve como se dá essa experiência bastante peculiar da academia integrada que eles têm no estado do Ceará. Então, recomendo fortemente a leitura. E não poderia ficar de fora, principalmente após a criação da RENAESP, a Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública, um artigo que tratasse de como estão os cursos de pós-graduação financiados pelo sistema da RENAESP. Então, nós temos o artigo publicado da professora Ivone Freire Costa, da Universidade Federal da Bahia, que escreveu junto com Anderson Silva e a Tayala Santos o artigo intitulado Competências e Impactos do Mestrado Profissional, o caso do PPG, Profissional de Segurança Pública, da Universidade Federal da Bahia. Então, digamos assim, nós recebemos mais artigos, mas a gente acabou escolhendo esse, até pela representatividade, por ter sido um dos primeiros PPGs da RENAESP, lá no projeto piloto inicial, e um artigo extremamente bem escrito. Então, digamos assim, os cursos, os PPGs de segurança pública não poderiam ficar de fora. Então, são estes os 14 artigos que compõem o suplemento especial da revista. Nós temos mais 4 artigos que são aprovados, mas que eles vão acabar entrando no fluxo editorial da revista. Então, para quem se interessar pela temática, dentro em breve, os outros artigos também, então, estarão sendo publicados. Me coloco inteiramente à disposição, e assim como fez a professora Paula Poncioni, eu também agradeço imensamente a presença do Carlos e do professor Cante, do professor Pedro Heitor, que vão falar especificamente sobre os seus artigos, ok? Muito obrigada, e à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, enfim, era isso. Bom, eu acho que a gente pode passar a palavra para o Carlos Roberto de Guimarães. Você tem de 15 a 20 minutos, a gente vai estar monitorando e te avisa, tá bom? Obrigada. Tá bem, uma honra. Deixa eu já iniciar, então, tentando compartilhar a tela, né? Não sei se já podem ver a apresentação. Ainda não. Deixa eu ver se tem... Compartilhar. Acho que agora vai dar. Deu? Sim. Deu. Tá. Então,
Bom, infelizmente agora eu não consigo visualizar todos, mas eu gostaria de dizer da honra estar diante de nomes tão importantes que nós estudamos, que nós utilizamos nas nossas pesquisas. Então, a professora Paula Poncioni, a quem eu já disse que gostaria de fazer um convite para participar da minha futura banca de tese. A professora Marlene Espanhol, minha co-orientadora e incentivadora também. Professor Cante de Lima, né, fico até nervoso de participar de uma live onde tem pessoas que a gente estuda, que a gente sempre ouve, sempre busca os ensinamentos e que fazem parte da história do ensino, da educação aos profissionais da área de segurança pública. Juliana Martins, o professor Heitor Barros. Então, uma grande honra para mim estar participando de um grupo tão seleto. E também gostaria de agradecer a generosidade do professor José Vicente Tavares dos Santos, também responsável, talvez, pela mudança de rumo da segurança pública no estado do Rio Grande do Sul, uma grande referência, também a generosidade em ter participado de tantos cursos de formação e da estruturação da formação no estado do Rio Grande do Sul, especialmente na Polícia Militar, de onde eu sou oriundo. Então, uma honra muito grande. Inicialmente, assim, eu acho que seria importante nos situarmos assim num pequeno histórico de tudo que aconteceu nos últimos anos em termos de formação policial. Então, essa história das inovações brasileiras no ensino policial, e até por ser, digamos, antigo, né, eu participei no Rio Grande do Sul de quase todos os eventos pós-Constituição, porque eu ingressei na Brigada Militar em 1900, me formei em 88, ingressei em 86, então eu ingressei antes da nossa Constituição Federal. Então eu tive o privilégio de ser testemunha da evolução do ensino, primeiro como aluno, depois como professor durante muitos anos aos cursos de formação de praças, de oficiais. Então, essa história de inovações, eu gostaria de pensar alguns marcos que eu imputo importantes. Assim. Inicia-se já lá na década de 80, com o professor Antônio Luiz Paixão, nos estudos criminais, em relação à Polícia de Minas Gerais. Então, um trabalho conjunto com a Fundação João Pinheiro, então, na Polícia de Minas Gerais, sendo precursora nesse início. Já nas universidades federais, no caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde fiz especialização, mestrado, e agora estou há 2 anos já no doutorado. Esse diálogo ele começou em 93, né? Então, também tivemos, obviamente, com participação direta do professor José Vicente Tavares dos Santos, no ano de 95, o primeiro curso de especialização em violência e segurança pública, direcionado à segurança cidadã. O professor Roberto Cante de Lima também faz parte da história, com os cursos policiais que foram ampliados e hoje existe um departamento de segurança pública na Universidade Federal Fluminense, que também foi, nessa época, foram 8 edições na Universidade Federal Fluminense. Também, em 2003, os Planos Nacionais de Segurança Pública, marco importante, e para fazer um roteiro que fique mais didático, então, os cursos integrados, tanto no Pará quanto no Rio Grande do Sul, foram acontecimentos importantes. Uma segunda experiência que traça esse histórico são os cursos de especialização envolvendo a temática de segurança pública, e, mais uma vez, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal Fluminense foram pioneiras, obviamente a Polícia Militar de Minas Gerais, com esse convênio com a Fundação João Pinheiro. Uma outra terceira experiência são a implementação da RENAESP, a Rede Nacional de Altos Estudos de Segurança Pública. Obviamente, a elaboração da Matriz Curricular Nacional em 2003 a 2015 pela Senasp, né, objeto da minha pesquisa de mestrado. Também tem um espaço muito importante, assim, digamos, na mudança dos rumos dos currículos das instituições de segurança pública, obviamente daqueles estados que aderiram à matriz curricular. Um quinto ponto é a proposta da Escola Nacional de Altos Estudos de Segurança Pública, a ENAESP, né, com articulação com instituições federais de ensino superior pela Senasp em 2016.
Em 2018, a educação policial foi definida como um dos temas da publicação denominada Agenda de Segurança Cidadã por um Novo Paradigma, então, produzido pela Câmara de Deputados, outro marco importante. A Lei 13.675, de 2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. E, por fim, também com igual importância, nessa análise da evolução do ensino no Brasil, da evolução do ensino policial, o início da vigência do Plano Nacional de Segurança Pública de 2018 a 2028. Então, assim, a gente tem um panorama inicial assim que eu imputo que são, digamos, torna um pouco mais leve, assim, um pouco mais, uma compreensão um pouco melhor. Então, o marco dessas inovações se deu com a entrada em vigor da Constituição de 88, como eu disse, o ensino policial, quando eu ingressei na Brigada Militar, e me formei em 88, ingressei em 86, em 84 eu servi o Exército, fiz o CPUR, e ali muitos manuais que se utilizou no Exército eram replicados na Polícia Militar. Então, não havia tanta preocupação com ciências sociais, mas muita preocupação com doutrina militar. E isso, obviamente, com o passar dos anos, mudou e muito. Então, buscou-se, com essa pesquisa, analisar a experiência da Brigada Militar com aderências de ditames da Matriz Curricular Nacional, como isso evoluiu no processo formativo, no sentido de levar aos futuros profissionais um ensino policial voltado à segurança cidadã. Esse artigo é um recorte da minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o meu orientador foi o professor José Vicente Tavares dos Santos, mais uma vez com a generosidade e com a vontade de transmitir conhecimento de uma área tão carente aqui para todos nós, não é só no Rio Grande do Sul. Como eu disse anteriormente, eu sou um coronel da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Fui para a reserva com 33 anos e 7 meses de serviço ativo e sempre com bastante proximidade à docência, gestão de ensino do Departamento de Ensino, Academia de Polícia Militar. E atualmente eu estou cursando o 2º ano de doutorado nas políticas, no PPG de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As experiências brasileiras, então, a gente já tratou aqui no primeiro ponto, né? Então, no caso do Rio Grande do Sul, iniciando com um módulo integrado para todos os profissionais de segurança pública, eu faço um pequeno destaque. Eu fui professor nessa área e o Rio Grande do Sul teve uma grande dificuldade, apesar da importância dessa aproximação das instituições de segurança pública, porque nós tínhamos na mesma sala de aula nível médio, secundário e curso superior. Então, a SUSEP, né, Serviços Penitenciários, a Polícia Civil e a Brigada Militar, no caso a Polícia Civil, com curso superior, e nós tínhamos que equalizar para que todos tivessem um acesso adequado àqueles conhecimentos iniciais. Mas como integração foi importantíssimo, assim, realmente a relação entre essas instituições foi bastante diferente para melhor depois dessa experiência. A elaboração da Matriz Curricular Nacional, como eu coloquei anteriormente, a RENAESP, e várias outras experiências, obviamente, que não esgotamos aqui, mas que foram importantes. No caso do processo formativo dos policiais na Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, é a única que tem o nome de Brigada Militar, os cursos de formação e aperfeiçoamento, desde de soldados aos oficiais, nós temos nessa planilha aqui, nós temos o curso básico de formação policial militar, que é a formação ingresso dos policiais como soldados na Polícia Militar, com uma carga horária distribuída em 3 módulos de 370, 1.025 e 280 horas-aulas, né? Então, um total de 1.675 horas-aulas. Curso técnico de segurança pública, que seria para sargentos, curso básico de aperfeiçoamento policial militar, que seria para a ascensão ao posto de tenente, curso superior de polícia militar, que hoje forma os capitães no Rio Grande do Sul, com 2.585 horas-aulas,
E aí o curso avançado e o curso, o CEP-GESP, que também é o curso ambos para ascensão na carreira de oficial da Polícia Militar para major e para coronel. Também, dentro desses cursos, assim, a gente pode perceber que, para ingresso para soldado da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, se exige o ensino médio, forma os soldados, que atuarão na linha de frente, né, ou seja, um contato direto com a comunidade, com os cidadãos. O curso técnico de segurança pública, ensino médio completo, é ascensão na carreira, forma os sargentos, que vão ter a função justamente de supervisionar a atuação destes soldados citados no primeiro curso. Curso básico de aperfeiçoamento policial militar forma os tenentes da Brigada Militar, que serão os comandantes de pelotão e fração destacada e encarregados de procedimentos administrativos. Já o curso superior de Polícia Militar da Brigada exige a formação jurídica completa, forma os capitães com um curso de 2 anos, e esses capitães desempenharão as funções gerenciais iniciais, vão ser comandantes, encarregados de procedimentos, inquéritos, conselhos, etc. Ainda um curso avançado, que o capitão vai se habilitar a ser major, para exercer as funções gerenciais, intermediárias, e o curso de gestão de polícia, onde os majores e tenentes-coronéis se habilitam ao posto de coronel, o último posto da Polícia Militar. E aí as funções gerenciais do alto comando e da administração da instituição. Nesse gráfico, nós percebemos, então, a distribuição da carga horária dos cursos. E aqui a gente tem uma situação reveladora de, por exemplo, para o curso de soldados, nós temos um percentual de 21% para estudos jurídicos, 45% para técnicas e tecnologias policiais, gestão e administração pública 2,98%, 3%, valorização profissional 8%. E aqui o que chama a atenção, ciências sociais, apenas 7% da carga horária, talvez aqui a grande crítica, assim, de uma necessidade de uma carga horária mais ampliada, para que nós possamos, talvez, propor uma mudança de cultura que nos proporcione policiais militares bem melhor preparados para lidar com uma atual exigência social do desenvolvimento da atividade de polícia. Aqui no curso superior de Polícia Só Militar... para te avisar que está... Pois não, 11 minutos. Para você encaminhando para o final, tá? Tá bom, tá bem. Aqui no curso superior de Polícia Militar, que forma os oficiais, também chamaria a atenção das ciências sociais, 2,32%. Também uma carga horária muito diminuta, né? Então, já me encaminhando para as considerações finais, até pela informação do tempo, o ensino policial pós-redemocratização, embora ele tenha apresentado avanços, conforme a gente percebe no próprio histórico de todos os acontecimentos relativos à formação policial, ainda enfrenta inúmeros desafios. Dentre essas medidas inovadoras, nós destacamos os Planos Nacionais de Direitos Humanos, Matriz Curricular Nacional, a RENAESP e a referência à educação no campo policial em vários documentos, leis, planos nacionais. Da análise dos cursos das disciplinas de formação e habilitação de segurança pública na Brigada, extrai-se que desses cursos que houve uma inserção de disciplinas de cunho humanístico, né, diferente de quando eu fui formado, que eram mais reduzidas as cadeiras, o que significou avanço na busca por uma formação policial cidadã de acordo com as recomendações e daquilo que a nossa Constituição Federal exige. Agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição, infelizmente, diante do tempo que nos foi destinado, essa apresentação, e fica o link também do artigo. Mais uma vez, um agradecimento ao professor José Vicente Tavares dos Santos, que infelizmente não pôde estar presente, e para mim uma honra muito grande estar escrevendo um artigo com uma autoridade, uma pessoa tão respeitada aqui no Rio Grande do Sul, tanto no meio acadêmico quanto na nossa Brigada Militar. Obrigado.
Obrigada a você, Guimarães. Eu passo a palavra agora ao Pedro e Kant, né? Para exporem o texto que foi publicado no dossiê. Bom, boa noite. Eu gostaria de compartilhar também aqui uma pequena apresentação. Deixa eu arrumar aqui também, que aí eu vou ficar sem ver todo mundo. Bom, primeiramente, então, eu gostaria de agradecer a Juliana, a Paula e a Marlene por essa iniciativa do Fórum. Essa é uma oportunidade não apenas da gente apresentar o nosso artigo, mas também apresentar as experiências, né, que nós temos na Universidade Federal Fluminense, e especialmente em torno do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INEAC, que é o resultado direto, né, assim como todos os seus cursos e o Departamento de Segurança Pública, de uma política, né, de ciência, tecnologia e inovação por meio dos INCTs, que são os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, financiados pela CAPES, aliás, pela CNPq, pela CAPES e pela FAPERJ, né, no nosso caso, que estamos no Rio de Janeiro, né. E também gostaria de cumprimentar aí os demais colegas que estão nos assistindo, né, e prestigiando esse evento. Bom, o artigo que nós vamos apresentar, né, é o Conflitos de Informação, a experiência da convivência civil-militar, né, no curso de Tecnólogo em Segurança Pública e Social, à distância, da UF. Né. Esse artigo, inicialmente, ele foi escrito também como um meio da gente comunicar o próprio corpo de mediadores do curso, né, os tutores, como nós chamávamos, né, que também compunham, né, além dos professores, né, os coordenadores de disciplina, para que eles pudessem, né, se socializar com todos, vamos dizer assim, os desafios que nós estávamos enfrentando, né, mas principalmente para que a gente pudesse discutir sobre esses aspectos, né, da convivência civil-militar, das dificuldades, né, de lidar com um corpo específico, né, de profissionais. Nossos alunos, por força do catálogo de cursos superiores em tecnologia do Ministério da Educação, esse é um curso reservado para os profissionais das carreiras de segurança pública. E desde o seu início, essa reflexão que já estava presente dentro da UF, né, e bastante orientada pela experiência do professor Roberto Kant de Lima, nos fez, então, organizar cada vez mais esses desafios, né, e os dilemas que nós estávamos enfrentando para administrar os conflitos e compreender como é que nós poderíamos lidar, mas também comunicar, né, aos mediadores esses desafios e como é que nós poderíamos administrar esses conflitos que apareciam. Né? Então, esse artigo ele foi inicialmente apresentado né, como uma forma de socializar, né, a comunidade do curso em relação a essas questões. Em seguida, ele foi apresentado, né, acolhido no GT da Ampox, coordenado pelo Rodrigo, se não me engano, e a Jaqueline Senhoreto. E, bom, em seguida, né, ele foi acolhido pela revista, né, e eu agradeço a edição e a organização do dossiê. Bom, deixa eu falar um pouco do curso, né, para que a gente... eu não sei se todos os presentes aqui conhecem, né, a nossa experiência, né, que é já bastante longa, e aí eu vou pedir o apoio do Kant para apresentar um pouco, né, quer dizer, de como é que essas iniciativas todas foram se organizando. Mas esse curso especificamente, né, que foi criado a partir de uma demanda da Secretaria de
Estado de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, a secretaria que não existe mais, inclusive, mas graças à secretaria e articulada com o comando da Polícia Militar, eles nos solicitaram, então, que apresentássemos um curso, né? O Departamento de Segurança Pública e o curso de bacharelado, eles tinham sido criados há pouco tempo, né? Em 2012, 2011 ou 2010, já tem algum tempo, e logo depois nós criamos, então, esse curso de tecnologia à distância, com o apoio da Fundação CCERJ, o consórcio CEDERJ, que é uma instituição da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, que fomenta a criação de cursos à distância nas universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. Essa fundação, ela fomenta, financia e orienta também os professores, né, e cuida também da organização desses cursos, juntamente com as universidades. A fundação, ela também organiza um fórum, né, em que todos os coordenadores de todas as diferentes universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro participam, né, e coordenam um calendário comum também para todo o Estado, né. Bom, esse curso, então, ele foi criado, né, a partir já da iniciativa do projeto pedagógico do curso de bacharelado, que propõe, então, uma formação para os profissionais da segurança pública a partir do ponto de vista da sociedade, ou seja, que não reafirme, né, os pontos de vista, né, do direito e do militarismo como comum, né, no campo da segurança pública. São as duas matrizes de conhecimento, né, como Kant nos ensina, que orienta esse campo, principalmente. Então, esse curso ele é uma forma de intervir nesse mercado, né, de formação desses profissionais, e tornar, né, quer dizer, a segurança pública como um objeto de discussão a partir de uma ética das ciências sociais aplicadas, né? Bom, o curso de tecnólogo, ele se divide em 5 semestres, né? Ele totaliza 1.605 horas, é um curso multidisciplinar, ele está apoiado, né, com base nas pesquisas que são produzidas pelo INCT. Atualmente ele é coordenado pela professora Andréa Sotomayor e tem a coordenação de tutoria pela professora Mônica Garelli Machado. O curso é bastante complexo, né? É um curso que está sediado atualmente ainda em 12 cidades do estado do Rio de Janeiro. São essas cidadezinhas que estão marcadas aí com o símbolo da UF, né? Então, no norte fluminense temos Itaperuna, na região metropolitana, né, Niterói, São Gonçalo, Campo Grande, né, na cidade do Rio de Janeiro, Belfor Roxo, Rio Bonito, na região serrana, Petrópolis, Nova Friburgo, temos ainda Três Rios, e no sul fluminense, Resende, Barra do Piraí e Angra dos Reis, né. Nós estamos com 3 polos, né, que em função da baixa procura estão sendo desativados atualmente, então o curso ele funciona, né, plenamente em pelo menos 9 desses polos, né. Só para que vocês tenham uma pequena ideia aqui do que já foi feito, né, o que nós já entregamos, né, em termos de formação de profissionais das carreiras de segurança pública. Nós temos aí já ofertadas pelo menos 8.030 vagas ao longo desses anos todos, apenas nesse curso de tecnologia. O curso, como vocês podem notar, ele começa oferecendo 500 vagas, né, e aí ocorre um outro convite, né, do comando da Polícia Militar, e que, né, não é uma coincidência, né, mas foi um momento em que no comando da Polícia Militar havia os oficiais que já tinham realizado os cursos de especialização na UF, né, inclusive que o Carlos mencionou anteriormente, né. Então, nós aumentamos, né, a oferta de vagas. Logo depois veio a crise do Estado do Rio de Janeiro, né, uma crise financeira muito grave que afetou, então, o pagamento das bolsas, e também o apoio que existia em relação ao comando da Polícia Militar, ele foi sendo retirado, né, foi sendo
desfeito, né? Então, o curso, nós reduzimos, então, o número de vagas ofertadas, nós conseguimos aumentar aí em 2019, mas logo depois nós reduzimos também. Então, nós oferecemos atualmente 350 vagas, né? E já temos um total de 2.640, né, alunos tecnólogos, né, formados atualmente nesse curso, né? Só para completar, né, hoje o Instituto INEAC, né, ele é uma unidade acadêmica da Universidade Federal Fluminense, então ele é uma faculdade que abriga esses 2 cursos, né, vamos dizer, de graduação, curso de bacharelado e o curso de tecnólogo, além de um 3º curso de mestrado, estrito sensu, acadêmico, né, o programa de pós-graduação em Justiça e Segurança, e que oferece, né, uma formação também na área de antropologia, mas de estreito interesse, né, dos profissionais das carreiras de segurança pública, mas também do campo do direito, né? Bom, então, tratando do artigo, né, esse título, né, Conflitos em Formação, né, porque a nossa experiência entre os anos de 2013 e 2018, na coordenação desse curso, nós tivemos que lidar com diversos conflitos, né, que são um pouco estranhos, né, para os cursos, vamos dizer assim, normais da universidade, né? Quer dizer, que não tem como um público específico, né, unicamente profissionais de uma única carreira, né? Profissionais já que estão habilitados a exercer a sua função e que, então, procuram a universidade para uma formação, né? Então, nós selecionamos aí, né, pelo menos 3 tópicos, né, que foram inicialmente os 3, vamos dizer assim, os principais conflitos que surgiram logo no início, né? A questão do porte de arma, né, que é uma questão bastante recorrente entre os profissionais das carreiras de segurança pública, né, os policiais, especialmente os policiais militares do Rio, que portam consigo, né, o tempo inteiro a arma, né? E esses cursos, eles funcionam, né? Os encontros presenciais, eles se realizam em polos específicos, né? Normalmente são realizados nos CIEPs, né? Então existe um andar do CIEP que é reservado para, ou mais de um, às vezes é o CIEP inteiro que é reservado para o CEDERJ, onde os alunos se encontram, né? Principalmente nos finais de semana e nos momentos de prova, né? De realização da prova, que é presencial, pelo menos antes da pandemia, né? Segundo a regulamentação que nós seguimos no Brasil, né? Os cursos à distância, eles não são totalmente à distância, né? Como a gente pode imaginar, mas eles têm encontros obrigatórios, né? Então, eram nesses encontros, né, que esses conflitos aconteciam, né? Os polos abrigam, além do nosso curso de segurança pública, outros cursos de biologia, de matemática, letras, história, enfim, vários outros cursos que também são ofertados na modalidade à distância por outras universidades do estado do Rio de Janeiro. E aí essas 2 questões, elas, né, apareceram com muita força, né? Quer dizer, os alunos, né, presentes nos polos armados, né, na hora de realização da prova, né? Então, eles portavam a arma, né, no momento da prova tiravam a arma, colocavam na mesa, às vezes a arma caía no chão, enfim, os tutores que eram responsáveis, então, por supervisionar a aplicação das provas, né, muitas vezes se sentiam intimidados, né, com a presença. Quer dizer, na universidade nós não estamos habituados, né, à presença de uma arma na sala de aula, né? Aliás, eu diria que não é recomendável, né, ter uma arma numa sala de aula, né? Seria até difícil, do ponto de vista pedagógico, ensinar alguma coisa assim, né? E a farda, né? Porque, bom, a farda, ela apresenta uma identidade, né, desses profissionais. Então, nós começamos, então, um processo, né, de explicação, né, também de administração desses conflitos junto com esses tutores, né, ir com os alunos, né, para conseguir lidar com essas questões, né, Pedro, explicando aos alunos que evitassem... perdão.
Só para você ir caminhando para as considerações finais, tá? Tá Desculpa bom. te interromper. Tá bom. Bom, a gente pode falar mais, né? Mas né, o problema da identidade profissional dentro da universidade, a questão também das opiniões, né? Que eles acreditavam muitas vezes que o material escrito que eles têm como suporte para o ensino fosse um material que com opiniões dos pesquisadores, né? Então isso era uma categoria que era mobilizada a todo tempo e que foi muito difícil, né, de lidar com isso também. Nós tivemos que banir essa categoria do nosso vocabulário, né? E, bom, durante as avaliações, né, havia também uma reclamação sistemática, né, dos próprios alunos, né, que percebiam, principalmente numa regra comum que existe na universidade, a regra de revisão de prova, né? E quando nós explicávamos que se eles, né, pedissem revisão de prova, a nota poderia ser mantida, aumentar ou diminuir, né? Então, eles sempre acreditavam que isso era uma ameaça, né? Quer dizer, que se eles pedissem a revisão de prova, a nota ia baixar. Então, nós tínhamos que explicar que eles precisavam saber as consequências da regra para que eles tivessem, né, vamos dizer assim, pensassem nas suas estratégias, né? Afinal de contas, os professores também podem errar para cima, né? Vamos dizer assim, não apenas para baixo. Isso significa que houve assim um grande empenho da nossa parte, né, em compreender como é que a gente podia lidar para pensar nesse aprendizado da linguagem da universidade, né? Os alunos utilizavam muitas vezes de deboche para lidar com os tutores, os professores. Muitas vezes escreviam de forma muito grosseira, né, para a coordenação, né? Vários e-mails que nós tivemos que responder assim. Isso nos mostra, né, quer dizer, os desafios dessa convivência civil-militar, né, e como é que essa ética policial, né, que percebe a hierarquia como uma cadeia de comando e a disciplina como uma obediência cega às ordens, né, quer dizer, como é que essas duas categorias que estão presentes na vida, né, desses profissionais, nas instituições, elas têm um outro significado para dentro da universidade, que também tem suas hierarquias e também tem uma disciplina, mas que, né, não significa a obediência a ordens, né, dos professores, né? Enfim, então, bom, eu vou passar a palavra para o professor Kant, né? Esse é o quadro mais amplo do artigo, né? E o estado atual, um pouco do desenvolvimento das nossas atividades no âmbito do INEAC. Então, Kant, fica à vontade. Cadê o Kant? Está aqui. Ah! Está aqui. E eu era com o microfone fechado, né? Eu não sei se eu tenho algum tempo, mas eu Kant, realmente olha gostaria... só, deixa eu te falar antes de você começar. Fica Fala. super à vontade. Sem dúvida alguma, para a gente é muito produtivo ouvi-lo, né? Você é uma referência, né? É uma referência para mim, que é referência para um monte de gente, e eu tenho certeza que você vai poder colocar questões que são importantes para a gente refletir, né? Quando eu coloquei que a gente precisava, ou seria bom a gente ter uma live leve, boa, e que a segurança pública não tem sido isso, sem dúvida alguma, é um momento que é importante a gente poder ouvir pessoas que vêm refletindo e problematizando a questão da segurança pública na formação profissional. Então, fica super à vontade, o tempo é todo seu. Bom, eu espero não ocupá-lo exageradamente, mas eu queria dizer algumas coisas, porque esse curso de tecnólogo, né, não surgiu do nada. É isso que ele surgiu de uma série de experiências que nós tivemos. Essas experiências começaram em 97, quando, por causa da minha tese de doutorado, né, que eu fiz sobre a polícia judiciária, eu fui convidado, e também por causa da fundação do programa de pós-graduação, naquela época se chamava Antropologia e Ciência Política, aqui ocorreram 2 oficiais, né, coronéis aposentados, né, da reserva da PM do Rio de Janeiro, se tornaram alunos do curso e meus orientandos, né? Então, essas pessoas já tinham sido comandantes da Escola Superior de Polícia Militar, hoje extinta, e então assistiram às minhas aulas e acharam
que eu poderia, né, também dar aulas lá na escola. Eu disse que era melhor eles virem à universidade do que eu ir à escola, né? Já com a experiência que eu tinha na área, né? Então, eles vieram à universidade. Isso criou um choque muito grande, né? Porque desceu aquele monte de gente fartada na universidade, ele achou que eles iam invadir a universidade, etc. E aí eu tive que explicar que não, que eles iam ter aula, o que também causou outro choque, né? Polícia dentro da universidade tendo aula. Eu estou falando parte dos meus colegas da universidade, não da polícia, evidente. Então, com isso, eu estou querendo dizer que há de início, há um atrito potencial, né, entre essa questão de você dar aula para a polícia e especialmente no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense, que esteve sempre à esquerda, vamos dizer assim, né, do governo militar. Bom, isso prosseguiu, virou um curso de especialização que começou em 2000, financiado pela Fundação FOR, e que, nos 3 primeiros anos, e depois o Instituto de Segurança Pública da Secretaria de Segurança Pública tomou conta, através exatamente do Coronel Jorge da Silva, que foi quem assumiu o Instituto e continuou financiando e expandindo o curso. O curso inicialmente era só para majores tenentes-coronéis, depois ele virou para capitães e depois incluiu os delegados de polícia, isso até 2006, durante o governo Rosinha Garotinho, né? Acabou o governo, o governo do Estado extinguiu essa relação com a UF e estabeleceu uma relação com a Fundação Getúlio Vargas, onde não me constava que tivesse ninguém que tivesse jamais estudado segurança pública, né? E com isso eu quero mostrar que as intervenções da universidade nessa área, elas estão sempre, né, articuladas ou não com os governos, né, tanto federal quanto estadual. Então, isso depende muito, né, como o colega Carlos Roberto também já mencionou, de alguma maneira, do lado que o governo vai para que esses cursos possam ter um desenvolvimento maior, né? Então, isso aí é um assunto que não... Os INCTs, por exemplo, foram criados para fazer transferência de conhecimento da pesquisa de excelência, né? São 104 institutos, hoje tem 8 só de ciências humanas, e nós somos um deles, para a sociedade. Mas, para o nosso caso, você transferir isso para políticas públicas, né, de segurança pública, tem que contar com o outro lado, né, com o desejo do outro lado de implementar isso. Então, esse me parece que é a maior questão, né, que tem que ser devidamente pensada, porque ela não é só uma questão do conteúdo do curso, não é só uma questão da competência das pessoas, da polícia ou da universidade. Ela tem que ter o aval dos gestores, né? Aliás, esse é o nó também, porque no ano de 2002 nós começamos a dar aula para as guardas municipais. Inclusive, essa matriz a que o professor Carlos Roberto se referiu, nós ajudamos a criar essa matriz a partir de 2002 lá na Senasp, né, com o primeiro curso de guardas militares, que foi exatamente observado e avaliado pela Senasp, lá em Niterói. E era o mesmo problema. Quer dizer, quando o secretário de Segurança Municipal ia bem, o curso ia bem, os alunos... mudava o secretário de Segurança do município e o pau comia, né? Quer dizer, inclusive no curso. A gente continuou dando curso e muitas vezes com dificuldade. Então, essa questão dos gestores me parece uma questão central nessa discussão. É isso que eu estou tentando dizer, né? A segunda coisa é o próprio conteúdo do curso, que o Pedro já mencionou, né, muito claramente, mas que eu diria que tem essas duas questões, da lógica do contraditório. Aqui estão acostumados, né, as pessoas com formação jurídica, e a maior parte das pessoas desses cursos tem formação jurídica, embora naquele tempo não fosse obrigatório, e que representa a forma como você cria o saber no direito brasileiro, né? Uma forma escolástica, medieval, que não é científica, etc. É um problema de opinião e de poder, né? É o argumento de autoridade e não autoridade do argumento. E a questão do ensino reflexivo, né? Que é pouco usual
nas Forças Armadas e na instrução militar, né? Que ela tá, a instrução militar está voltada, inclusive, os cursos da Polícia Militar tem muita ordem unida por causa disso, o sujeito aprender a obedecer o pronto comando, que é uma coisa necessária ao Exército, etc. e tal, claro, né? Uma guerra, etc., mas seria uma coisa dispensável, né? Na polícia, que não é, embora tenha esse nome militar, não é uma instituição militar, é uma instituição civil, né? Com uma organização militar, né? Diferente de uma instituição militar como as Forças Armadas, né? Então, essa questão do contraditório e do ensino instrucional esbarra nessa questão do ensino das ciências sociais, né? Que é reflexivo e argumentativo. Então, isso é um método de pensar, um método de entender, né? O mundo e de compreender o conhecimento que está sendo passado. Então, isso é um problema, sempre, no curso tecnólogo, no curso de Justiça e Segurança também, no mestrado, quando os alunos entram também, quando eles não vêm, né, dessa formação anterior, tem que explicar e tal, não pode fazer contraditório e tem que ler e explicar o que o texto está querendo dizer. Não quero saber o que você achou, sua opinião não interessa, minha opinião não interessa, do que tem opinião aqui. É claro que todo mundo tem, mas não é para usar, né? Então, a segunda coisa desse curso de especialização que nós conseguimos foi que os policiais, acho que isso é único no Brasil, fossem sem armas para a universidade e sem farda. Quer dizer, armados eles iam, mas sem a farda e com a arma, né, no cós das calças, dentro da pasta, etc. Porque essa questão, como disse o Pedro, era fundamental para que os professores se sentissem à vontade para dar aula, porque eles realmente, várias vezes, né, usavam essa questão da arma como um argumento de autoridade, né, numa discussão tete a tete com a qual eles não discordaram. E como diz o Pedro, é difícil essa questão, né? A gente entende isso, porque o sujeito é um profissional formado e vê um sujeito que ele nunca viu ficar falando sobre segurança pública, sobre a prática dele, ele acha aquilo uma coisa ridícula. Quer dizer, né, ele que é o cara que entende disso. E como a matriz está no direito e na instrução militar, a coisa das ciências sociais é praticamente, né, desconhecida. Então, isso aí é um choque que tem que ter uma preparação. Então, o curso tem que começar com uma discussão sobre isso, né, sobre essa questão de como é que são pontos de vista, não de autoridades, mas de ponto de vista sobre o conhecimento que estão em jogo, né? E isso tem que ser muito bem explicado. Desses cursos de especialização e dos cursos da guarda, nós vimos que não adiantava dar um curso de especialização para essa corporação, essas corporações. Teria que ser um curso de formação, né? Então, nós resolvemos fazer um curso de bacharelado em segurança pública e aproveitamos o Reúne para fazer esse curso. Só que o Instituto de Ciências Humanas e Filosofia recusou o curso, recusou, disse que não queria, porque não queria saber da polícia dentro da universidade. Então, digo, bom, né, enrolou a coisa. Aí eu me aposentei no departamento de antropologia e fui para o direito. O direito disse que dava o curso, queria o curso, etc. E nós construímos o curso e o departamento na Faculdade de Direito, Departamento de Direito Público, primeiramente, e depois o Departamento de Segurança Pública e o curso de Segurança Pública. Mas acontece que a expectativa dos colegas do direito, que era um cuidado muito grande para o pessoal não fazer vestibular para a segurança pública e depois pedir transferência para o direito. Então, os currículos eram muito distintos, né? Mas aí aconteceu o contrário. Os alunos do direito começaram a fazer os cursos de segurança pública. E nós já tínhamos mais de 300 alunos de direito fazendo curso com a gente, que tinha mais ou menos 300 alunos de segurança pública. Nós tínhamos o dobro dos alunos para dar aula, porque os alunos de direito... E isso causou um mal-estar muito grande, né? Porque o direito se sentiu naturalmente ameaçado e nos expulsou lá da Faculdade de Direito. Nós fomos obrigados a criar uma faculdade dentro da universidade em 2017, né? Da qual o professor Pedro é o vice-diretor e o professor Lênin Pires é o diretor, né? Aliás, um dos autores também citados aí pela Marlene, né?
E aí, nesse curso de bacharelado, aí entrou essa solicitação do tecnólogo, feita, como disse o Pedro, por oficiais que tinham feito o curso de especialização e que tinham chegado ao comando da polícia, né? Só que eles não ficaram muito tempo lá, né? Eles fizeram o curso e aí mudou o governo e eles saíram. Acho que nem mudou o governo, eles saíram no meio do governo, né? E mudou a orientação, né? E esse curso era um curso que seria feito para os praças, para os praças se formarem em tecnólogos e fazerem o concurso para oficiais, poder dar essa oportunidade aos praças, anunciando uma entrada única na polícia. Aí nós vemos a segunda questão que aparece, que é a questão da desigualdade, né? Quer dizer, a dupla entrada é a institucionalização da desigualdade, né, numa instituição, e ela existe também na polícia, né, o delegado e a tiragem, que é fundamental para socializar essas pessoas que estão nessas instituições e na naturalização da desigualdade, e na obediência a ordens, e não na obediência a regras, porque as regras são diferentes para o pessoal de cima e para o pessoal de baixo, né? Lá o Rio, que tem ainda uma auditoria militar, né, da Polícia Militar, ele tem uma forma de julgamento para os praças e uma forma de julgamento para os oficiais. Então, eles cometem a mesma falta e são julgados de maneira diferente. E o resultado, que tem uma tese já publicada pela autografia da Sabrina Souza, que mostra que os praças são condenados e os oficiais são absolvidos pela mesma questão que foram julgados, né? Então, isso é uma pedagogia da desigualdade, né, da instituição, que não prepara essas pessoas pedagogicamente para lidar com a sociedade com uma igualdade cívica, né, com a igualdade de direitos, etc., dos pobres, dos ricos, né, dos brancos, dos negros, dos homossexuais, dos transexuais, etc., né? Por quê? Porque é tudo desigual, né? A regra da igualdade é quinoar desigualmente os desiguais na medida que se desigualam, né? Então, nós vemos assim que essa formação, né, policial, ela tem contextos, né, institucionais que não podem ser ignorados. Quer dizer, ninguém pode achar que está dando aula para um pessoal de 17 anos, entendeu, que entrou na universidade. Não é nada disso. Nós estamos lidando com profissionais formados e formados dentro de uma coisa muito diferente, muito diferente. Essa formação é uma formação, eu sou formado em Direito, né, vocês sabem, é uma formação que é internalizada mesmo, a lógica do contraditório, a maneira de lidar, a maneira, o Pedro também é formado em Direito, quer dizer, nós somos pessoas de dentro que estamos falando, não estamos falando de fora, né? E eu também já passei 2 anos no colégio interno militar, né? Então eu, de alguma maneira, eu conheço essas formas de socialização no meu corpo, né? Não só na minha cabeça. Então, o desafio, né? Isso que você está falando, o desafio que existe é um desafio bastante grande. Mas nós já aprendemos muito sobre ele. Já aprendemos muito. Quando começamos, eu não sabia nada disso que eu sei hoje, né? Começamos isso em 97, nós estamos em 2022, então estamos há 20, né, anos, né, mais de 25 anos lidando com essas questões, né? E aprendemos muita coisa, produzimos muito conhecimento sobre isso, né? E, recentemente, a própria, para demonstrar tudo isso que eu estou falando e encerrar a minha fala, a Polícia Militar do Rio de Janeiro instituiu que só pode fazer vestibular para oficial quem é formado em Direito, né? Então, acabou com essa ideia do tecnólogo, mas, surpreendentemente, isso é uma coisa importantíssima, surpreendentemente, os alunos da Polícia Militar continuaram se inscrevendo no curso. Não vale nada para eles, não dá dinheiro, não dá promoção, não dá nada, mas eles continuaram a se inscrever nos cursos dessas 350 vagas que nós oferecemos todo semestre. O que foi uma grata surpresa para nós, porque nós achamos que, já que não ia valer mais nada, então ele, né, vai fechar o curso. Não fechou, ele continua sendo financiado e tem uma procura muito grande e, naturalmente, agora já está começando, né, o povo que vai fazer o curso já sabe mais ou menos o que o curso é, então esses problemas vão, né, diminuindo, né? As pessoas já estão mais socializadas. Nós criamos no curso uma revista,
né, do curso tecnólogo, chamada Campo Minado, que quem quiser pode consultar aí. Nós temos grupos de estudo, né, na revista, de iniciação científica, que tem levado esses alunos do tecnólogo a fazer duas coisas: a completar o curso estranhamente presencial de bacharelado e a se matricular no mestrado de Justiça e Segurança. Então, está fazendo um canal, e quem faz isso são os cabos, soldados, né, sargentos, né, pessoas da parte inferior da PM, né, e também policiais, promotores. Esse curso de Justiça e Segurança é uma experiência fantástica, né, porque ele tem promotores, tem advogados, tem serviço social, tem aluno de segurança pública, aluno de tecnólogo, né? Então, cientistas sociais. É uma experiência que eu acho que vai ser riquíssima em termos de produção de dissertações, né? E logo depois de tese, que nós pretendemos fazer. Mas só a antropologia nos acolheu. Nós aplicamos para as ciências sociais, e as ciências sociais recusou o mestrado, e nós tivemos que negociar com a antropologia. Por isso que esse curso é da antropologia, porque a área de antropologia da CAPES foi a única que nos acolheu, né? Acolheu o projeto, que é um projeto, certamente, de intervenção, né, numa área importante, né, e o curso é multidisciplinar, né, assim como o curso tecnólogo é multidisciplinar. O Instituto de Estudos Comparados à Administração de Conflito tem sociólogo, antropólogo, cientista político, historiador, psicólogo, pessoal de comunicação, né? Então, é um curso bastante, é um instituto bastante amplo, e esses profissionais atuam no curso tecnólogo e alguma coisa no curso de segurança pública, né, no bacharelado, porque o Departamento de Segurança Pública também é multidisciplinar, né, também tem essas várias disciplinas, e o mestrado tem aquele negócio do percentual, né, de pessoas que têm que ser antropólogos e não, mas assim mesmo, o professor Pedro, que é cientista político, é professor do mestrado, o professor Jaqueline Senhoreto, que também é cientista político, Jaqueline Muniz, que é do professor do mestrado, ou seja, ele também tem, mas nós temos que nos ater às regras, né, da área. Então, era isso que eu queria dizer, assim, rapidamente, né, tentando condensar um pouco essa experiência e, principalmente, as dificuldades e os desafios, né, porque falar do que é bom e já foi feito, etc., é bobagem, né, que o negócio é tocar o bonde para frente, e como você está, né, implementando essa revista, que eu acho uma coisa excelente, né, com a sua competência e o seu conhecimento, né, eu acho que esse é um veículo, né, muito importante, como você começou falando, de divulgar o trabalho, né, e de divulgar essas questões, principalmente, e especialmente essa questão brasileira, que é a questão da desigualdade jurídica. Isso aí é uma coisa que não pode deixar de falar nisso, porque está escrito na Constituição que todos são iguais perante a lei, mas a aplicação do direito é desigual, o tratamento é desigual e é naturalizado, diferentemente de outros lugares, onde quando ele acontece, e acontece, é rejeitado como não próprio. Aqui não considera que é isso mesmo, né? Que as pessoas têm que ser tratadas desigualmente pelas instituições, porque é isso mesmo que é. Então, isso é uma coisa muito importante, e por isso tanto o direito quanto os profissionais de segurança pública têm que ser socializados em instituições onde eles experimentem, né, essa questão da igualdade diante das regras, né, que está todo mundo sujeito a regras comuns, como é o Exército americano, como é, né, aqui no Brasil, que tem esse negócio, essa monarquia, né, essa absoluta do rei. Só para terminar, né, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, até hoje, tem a flâmula do rei D. João VI, o monarca absoluto. Diz que a polícia originária, quer dizer, que a polícia originária do Brasil nasceu do rei absoluto, não é do imperador, não. Eu pensei que era do imperador, não. É do rei D. João VI. Né? E a Polícia Civil, a mesma coisa, diz que está em tendência. Quer dizer, o rei D. João VI trouxe para o Brasil as instituições da monarquia absoluta, que ficaram aqui 13 anos e são as matrizes das nossas instituições imperiais. Né? Com toda essa conversa, não, mas o Pedro I, o negócio era liberal. Liberal para inglês ver, porque para as instituições elas nunca foram liberalizadas. Né?
Então, muito obrigado, desculpa aqui se eu demorei, perdão, e muito obrigado pela oportunidade de vir aqui, de estar com os colegas todos, né? Não só as pessoas da mesa, como os colegas que nos assistem. Muito obrigado pela atenção. Olha, muitíssimo obrigada. Oi, fala, Pedro. Só fazer uma complementação de duas coisas que me parecem importantes, que o Pucante falou. Bom, a primeira coisa é que vários mediadores e alunos eles já estão nos mestrados hoje, né? Nas linhas do programa de pós-graduação em Antropologia, do Sociologia e Direito, no Justiça e Segurança. Inclusive, tem já doutorandos, né? Que são praças, né? E que, né? Quer dizer, essa hierarquia ela vira uma outra questão também para eles. E mediadores que, se no início eles tinham muita resistência, né? Quer dizer, muitos deles assumiram isso como questões de reflexão para trabalhar numa tese, numa dissertação, né? Então, acho que isso é uma questão muito importante, né? É um impacto assim um pouco invisível do que nós estamos fazendo, né? E a outra questão é que, em 2016, a universidade ela teve um concurso, né, de excelência acadêmica, e o curso ele foi premiado pela universidade com o prêmio de excelência em desenvolvimento, né, como uma tecnologia social. Inovação. Inovação, né, e com um júri, né, o júri desse prêmio foi de 3 engenheiros, né, para nossa surpresa, né, dentre outros projetos também que, vamos dizer assim, para os engenheiros tinha um apelo muito maior do que o nosso, mas foi o curso que ganhou essa premiação. Então, gostaria de fazer também chamar atenção para isso, que foi muito importante para nós, e essa foi uma das questões que permitiu também, né, juntamente com o INCT e todo o aporte que o INCT conseguiu organizar dentro da universidade, a criação dessa faculdade que se tornou o INEAC, né? Então é isso, eu também gostaria de agradecer mais uma vez a todos os colegas pela oportunidade de participar dessa atividade do Fórum. Obrigado. Olha, muitíssimo obrigada a todos, tivemos uma ótima live, produtiva, boa, leve, nesses dias pesados que a gente tem vivido. É muito bom, Michel, que bom te ver. Eu quero agradecer muito, eu quero fazer uma ponte que a Kant propiciou, que é o diálogo, né? Eu, à frente da revista, tenho buscado esse diálogo entre a chamada academia e os chamados policiais, né? As academias de polícia, né? Eu, inclusive, faço um apelo, Pedro, foi ótimo você ter falado, um apelo para que vocês se mobilizem para indicarem pareceristas, né? Doutorandos, doutores, mesmo os mestres, que a gente tem uma hierarquia, que o mestre pode avaliar aquele trabalho que não tem a titulação de mestre, doutor, mas é só de graduação. Então, a gente precisa desses pareceristas para a gente tocar o fluxo da revista, né? Mas, voltando ao diálogo, nós temos o Alan Fernandes, a Marlene Espanhol, o Alexandre Rocha, que são hoje parte e são integrantes do Conselho Editorial. Eu tenho feito um esforço enorme para que a gente tenha um Conselho Editorial que tenha policiais, que tenham a titulação necessária, e professores e pesquisadores. Esse diálogo, o fórum, ele se funda nesse diálogo, e a revista, como um produto do fórum, tem buscado esse diálogo, seja nas notas técnicas, seja nos artigos, nos pareceristas e no conselho editorial. Então, para todos que tiveram nessa live, eu, particularmente, é muito importante falar de formação profissional, porque não é só formação que a gente fala, a gente está falando de socialização, a gente está falando de mentalidades, a gente está falando de políticas públicas, enfim, a gente está falando de tudo que nos interessa,
no sentido de construir uma segurança pública que vem sido tão combalida, né? Para quem está nessa área sabe, né? Ao longo desses 40 anos, né? As idas e vindas para o campo progressista, e hoje a gente está vivendo um momento realmente muito difícil, e que a gente espera que a gente possa superar, né? Eu quero agradecer muitíssimo a Juliana, né, por ter estado conosco como a coordenadora do fórum, a Marlene, eu estou lendo Marlene Inês espanhol, está saindo, mas é a Marlene, que tocou esse dossiê com muito afinco e muita seriedade, ao INEAC, que acabou colaborando conosco, né, e financiando parte dessa edição especial. Quero agradecer ao Conselho Editorial, que está aqui presente, alguns policiais que estão presentes aqui, agradecer à audiência, né, que, sem dúvida alguma, foi muito bom, né, a gente ter podido conversar da maneira como a gente conversou, e desejar que a gente possa ter força e energia para tocar a vida e a vida na segurança pública, né, com os propósitos que a gente tem, e a revista está à disposição de vocês, né? Eu estou olhando para o Michel, na verdade, a gente tem 2 revistas, né? A Dilemas é uma revista, sem dúvida alguma, que difunde e dissemina, né, vários trabalhos de pesquisa na área, né, e é preciso que a gente consolide cada vez mais essas fontes de disseminação. Não é só de conhecimento, é de um conhecimento que problematiza, que reflete e que possa trazer e se colocar a serviço das políticas públicas, né? Então, nesse sentido, eu agradeço muitíssimo a todos. Muito obrigada e boa noite. Que a gente possa fazer outras lives leves, boas e produtivas. Muito obrigada, tá? E prazer com vocês. Vê o chat aí para você, tá? Tá. Dá uma olhada no chat. Caramba! Cadê você aqui? Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Obrigada, Cante. Obrigada, Pedro. É simples. Você me manda por e-mail. Não, eu estou oferecendo a uma coleção da autografia que é financiada pelo INEAC, que publica teses de dissertações dos alunos que produzem. Tal. Então, eu vou te mandar os textos e você dali pode selecionar, de acordo com o assunto, pareceristas e tal, procura, eles pedem o endereço para nós, que a gente dá, e tal, e faz assim, tá? Você me manda por e-mail o seu endereço, o endereço que for para eu enviar esse pacote de livros. Eu mando para o teu e-mail depois, tá? Isso, uma boa. Tá uma bom. boa. Obrigada, e olha, para quem está aqui, por favor, escrevam, né? E participem da revista, porque a revista está aberta a vocês. Tá bom? Muito obrigada. Paula, obrigada. Só vou dizer aqui, reforçar que os certificados de participação dessa live precisam ser solicitados via e-mail da revista, que o endereço é revista@forumseguranca.org.br, e que daqui 48 horas, mais ou menos, essa live vai estar disponível no YouTube do Fórum, e aí vocês podem assistir depois ou encaminhar para quem não pôde acompanhar ao vivo. Sim. Bom? E a revista, gente, é gratuita, está no site da revista, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é só dar download, e tem artigos muito interessantes que podem ajudar muito a gente a pensar na segurança pública. Tá bom? Boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, gata.